Livro A Odisseia de Homero, Canto 24. Hermes Silênio chamou, no entretanto, reunindo-as almas dos pretendentes. O deus empunhava a belíssima vara de ouro, encantada, que aos olhos dos homens faz vir logo sono, quando lhe apraz, ou consegue fazer despertar os que dormem. A vara, pois, agitava, zumbindo, seguiam nas almas. Como morcegos que pendem do fundo de gruta sagrada, voam, fazendo chiado, se um deles, acaso, da rocha cai, desprendendo-se de onde se achava seguro no cacho, da mesma forma, zumbindo, esvoaçavam as almas, seguindo ao Salvador, o deus Hermes, por vias de lôbrego aspecto. Pela corrente do oceano perpassam, as pedras de Leucas e as claras portas do sol, assim como os domínios do sonho, até que, afinal, alcançaram o prado coberto de asfódelos, onde se achavam reunidas as almas, imagens dos mortos. A alma de Aquiles Peleio em primeiro lugar encontraram, mais a de Patroclo, e assim a do grande e impecável Antíloco, bem como a sombra de Ajás, o maior, em beleza e estatura, dos Dânaos todos, depois do Pilida de forma perfeita. Enquanto estavam reunidas à volta da sombra de Aquiles, aproximou-se-lhes a alma do filho de Atreu, Agamênone, cheia de dor, pelas almas cercadas de quantos haviam no alto palácio de Egisto morrido e cumprido o destino. A alma de Aquiles Pilida em primeiro lugar o interpela: filho de Atreu, Agamênone, criamos todos que a Zeus fulminador sempre havias de ser o mais caro dos homens, por teres tido comando de tantos guerreiros valentes nos vastos plainos dos Troas, que muitos trabalhos nos deram. Precocemente, no entanto, devias tombar sob as malhas da triste Moira, a que os homens jamais poderão eximir-se. Como te fora melhor, se na posse das honras que tinhas lá no país dos troianos, a morte, afinal, encontrasses, todos os povos aqueus te dariam, sem dúvida, um túmulo, e no porvir a teu filho deixaras renome perene. Mas o destino te havia guardado a mais triste das mortes. A alma do atrida Agamênone disse o seguinte, em resposta: afortunado Pilida, que aos deuses eternos semelhas, pois longe de Argos morreste, na Tróada, enquanto à tua volta os nobres filhos de aqueus e troianos a morte encontravam, em luta acesa por ti, que na poeira jazias envolto, numa grande área, esquecido de todo de guiar teus cavalos. Por todo o dia lutamos, e, acaso, jamais cessaríamos de combater, se não fosse a tormenta que Zeus quis mandar-nos. Quando, afinal, conseguimos tirar-te do campo, no leito te depusemos da nave, e lavamos o corpo bem feito, com água tépida, ungindo-te. Os Dânaos, de todos os lados, as cabeleiras cortavam, em pranto desfeitos, copioso. Surge do mar tua mãe, juntamente com as ninfas eternas, ao ter notícia do fato. Clamor sobre as ondas se espalha, grande e terrível, que medo infundiu nos guerreiros aquivos. E eles, talvez, se teriam nas côncavas refugiado, se os não houvesse detido o varão de vetusta experiência, o velho Pílio, Nestor, que primava em conselhos prudentes. Cheio de bons pensamentos lhes diz, arengando, o seguinte: firmes, argivos, ficai, não fujais, valorosos acaios, é a mãe de Aquiles que surge das ondas, seguida das ninfas do mar piscoso, vem ver o cadáver do filho querido. A essas palavras o medo fugiu dos aquivos magnânimos e em torno a ti se agruparam as filhas do velho marinho, que te vestiram, por entre gemidos, com roupas divinas. As 9 musas, então, todas elas, o treno alternaram, com voz canora. Nenhum dos guerreiros argivos sem lágrimas ver poderias, que a todos o coro sagrado abalara. Noites e dias seguidos, até 17, choraram-te os deuses todos eternos e os homens de vida fugace, mas no dia seguinte entregamos-te as chamas, matando à tua volta muitas ovelhas vistosas e reses de marcha tardonha.
foste, desta arte, queimado com roupas divinas e óleo em abundância, e mel doce. Os guerreiros acaios corriam com suas armas à volta da pira em que arder te encontravas, em carro e a pé. Grande estrépito. Então, até o céu elevou-se. E, quando as chamas de Hefesto já haviam teu corpo destruído, teus ossos brancos, Aquiles, ao vir a manhã, depusemos em vinho puro e óleo fino, que uma ânfora de ouro deixará Tétis, tua mãe, de Dioniso valioso presente, nos disse, e obra imortal e famosa de Hefesto, o notável artífice. Teus ossos brancos, Aquiles ilustre nessa ânfora se acham, junto com os ossos de Patroclo, o filho do grande Menécio. À parte estão os de Antíloco, o sócio que mais estimavas entre os argivos, depois de haver Patroclo a morte encontrado. De proporções admiráveis e linha impecável, sobre eles o monumento erigimos, os sacros argivos lanceiros, numa saliência da costa, que o vasto Helesponto domina, porque de grande distância ficasse visível aos homens, tanto aos que vivem nesta época, como aos dos tempos vindouros. Logo tua mãe dos eternos obteve magníficos prêmios, que pôs no meio da liça dos nobres guerreiros acaios. As festas fúnebres, certo, de muitos heróis já assististe, por ocasião do traspasso de um rei, quando os moços guerreiros se cingem, lestos, e se armam, dispostos a entrar no certame, mas certamente terias espanto colhido em tua alma, se visses todos os jogos que Tétis, a deusa marinha de pés de prata, dispos, sempre foste querido dos deuses. Não se apagou com tua morte o teu nome, porém para sempre entre os mortais has de fruir, grande Aquiles, renome glorioso. Qual a alegria, no entanto, de haver eu a guerra concluído! Zeus me aprestou triste morte, ao me achar novamente na pátria as mãos de Egisto guerreiro e de minha funesta consorte. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conselhos trocavam. A eles, no entanto, se chega o correio brilhante, que as almas dos pretendentes levava, que o grande Odisseu tinha morto. Muito espantados, os dois ao encontro das almas saíram. A alma do atrida Agamênone ao filho do herói Melaneu, Anfimedonte notável, no próprio momento conhece, pois já estivera hospedado em sua casa, na própria ilha de Ítaca. Foi a primeira a falar a grande alma do atrida Agamênone, Anfimedonte, que causas regiões tenebrosas vos trouxe, todos varões escolhidos e equevos. Ninguém poderia de uma cidade melhor escolher os guerreiros mais nobres. O deus Posido, talvez, vos matou nos navios velozes, com suscitar contra vós ondas grandes e ventos furiosos? Ou foi às mãos de inimigos, em terra, que a vida perdestes, quando intentáveis levar-lhes os bois e rebanhos formosos? Ou por mulheres lutando e em conquista de alguma cidade? Dá-me resposta direita, pois hóspede teu me declaro. Não te recordas de quando desci até vosso palácio, com Menelau glorioso, a exortar o prudente Odisseu a nos seguir para Troia em navios de boa coberta? Um mês inteiro estivemos sulcando o mar vasto e profundo, para, afinal, a Odisseu convencer, o eversor de cidades. A sombra, então, do guerreiro lhe disse o seguinte, em resposta: filho de Atreu, gloriosíssimo, chefe de heróis, Agamênone, lembro-me, sim, de tudo isso, discípulo de Zeus, que disseste. Vou relatar-te, sem nada omitir nem falsear a verdade, o triste fim que devia levar-nos à morte funesta. Todos a nobre consorte do ausente Odisseu pretendíamos, sem que elas núpcias odientas por sim ou por não decidisse, sim, meditava no modo de ao negro destino entregar-nos. No mais recôndito soube engendrar o seguinte artifício, tendo estendido no quarto uma tela sutil e assaz grande, pôs-se a tecer. A seguir nos engana com estas palavras: jovens, porque já não vive Odisseu me quereis como esposa.
Mas não esteis sobre as núpcias, conquanto vos vejo impacientes, até que termine este pano, não vá se estragar tanto fio, para a mortalha de Laertes herói, quando a moira funesta da morte assaz dolorosa o colher e fizer extinguir-se. Que por qualquer das acaias jamais censurada me veja por enterrar sem mortalha quem soube viver na opulência. Dessa maneira falou, convencendo-nos o ânimo altivo. Passa ela, então, a tecer uma tela muito fina, de dia, à luz dos fachos, porém, pela noite distece o trabalho. 3 anos isso, com dolo consegue embair os arquivos. Mas quando o quarto chegou, das sazões no decurso do estilo, ao se acabarem os meses, e os dias, por fim, se alongarem, fez-nos saber da artimanha uma serva, de tudo inteirada. Dessa maneira apanhamos, que o belo tecido esfazia, tendo-se visto obrigada a acabar o trabalho, por força. Quando Penélope, ao fim, nos mostrou essa tela admirável, limpa, depois de lavada, com brilho do sol ou da lua, eis que nos trouxe de algures funesto demônio a Odisseu, na parte mais afastada, onde tem o porqueiro a cabana. Aí, também, foi ter o filho querido do divo Odisseu, que retornará de viagem de Pilo, de solo arenoso. Dos pretendentes à morte eles ambos, ali, combinaram. Voltam, depois, para a bela cidade, tendo ido Telêmaco antes do pai, pois o divo Odisseu se atrasou por vontade. Trá-lo o divino porqueiro, com roupa andrajosa vestido, desfigurado num velho pedinte de mísero aspecto, num pau firmado, que à volta do corpo uns andrajos vestia. Nenhum de nós foi capaz de saber quem ele era, ali tendo aparecido de súbito, nem mesmo os velhos da terra. Muitos insultos, então, lhe atiramos, e, até mesmo, golpes. Por algum tempo, no próprio palácio, ele tudo suporta, o coração paciente, pancadas e ditos molestos. Quando, porém, Zeus potente lhe fez despertar a vontade, as belas armas dali retirou com o filho Telêmaco, e foi depô-las na câmara, cujo ferrolho atravessa. Com refalsada malícia consorte, depois, ele ordena que a prova do arco e dos ferros aos moços, então, propusesse, o que a nós todos seria o começo do fim desditoso. A corda do arco potente ninguém conseguiu deixar tesa, pois todos nós carecíamos, sim, do vigor necessário. Quando, porém, foi ter o arco ao poder de Odisseu ardiloso, todos gritamos com termos violentos e grande algazarra, que não lhe dessem, conquanto pedisse com muita eloquência. Mas por Telêmaco assim foi mandado, que a tanto o incitara. Por esse modo o arco teve entre as mãos Odisseu ardiloso e, facilmente vergando, passou pelos ferros o dardo. Pondo-se, então, na soleira da porta, a seus pés logo as flechas com torvo olhar espalhou, dando morte à grandeza de Antino. Desse lugar, aos demais pretendentes os dardos dispara com pontaria certeira, nós todos aos montes caíamos. Era evidente que um deus a seu lado se achava, a ajudá-lo, pois pela sala, levadas, assim, por idêntica fúria, a destra e a sestra matavam. Gemidos terríveis se ouviam, crânios fendidos rolavam no chão, de sangueira encharcados. Eis como todos morremos, Atrida. Até agora se encontram abandonados, sem trato nenhum, nossos corpos no pátio, pois pelos nossos palácios o ignoram parentes e amigos, que das feridas teriam, sem dúvida, o sangue lavado, sobre inumar-nos os corpos, com prantos, tal como é de praxe. Disse-lhe, então, em resposta, a grande alma do Atrida Agamênone: és venturoso, ó solerte Odisseu, de Laertes nascido, por teres tido uma esposa dotada de tanta virtude, que coração bem formado possuía a prudente Penélope, filha de Icário, que nunca esqueceu ao legítimo esposo. A fama dessas virtudes jamais há de ser esquecida, pois em louvor da prudente Penélope os deuses, por certo,
hão de inspirar aos mortais inefáveis e eternas cantigas. Não concebeu, como a filha de Tíndaro, ações reprováveis, para matar o marido, o que odiosas canções, certamente, há de fazer entre os homens surgir, e lançar nas mulheres mancha indelével, em todas, até nas que forem virtuosas. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos trocavam, nas profundezas da terra, onde o de Hades palácio se encontra. Tendo deixado a cidade, Odisseu e os três outros o campo bem cultivado alcançaram, de Laertes, que há muito adquirira para si próprio, depois de sofrer infinitas canseiras. Sua morada ali fora construída, cercada por tendas, onde os escravos, que a lida atendiam, comer costumavam e repousar, pós haverem suas ordens a ponto cumprido. Uma mulher siciliana, naquela soidão, muito idosa, do velho Laertes cuidava e da casa, com todo desvelo. Vira-se, então, Odisseu para os servos e o filho, e lhes fala, para o interior do edifício bem feito e de logo, tratando de preparar o jantar, imolando o mais gordo cevado, que, por meu lado, desejo meu pai pôr à prova, sondando se ele consegue saber quem sou eu, ao me ter ante os olhos, ou se por causa de ausência tão longa não pode fazê-lo. Tendo isso dito, entregou logo aos servos suas armas de guerra. Estes, então, penetraram na casa de campo. Odisseu pelo variado pomar se dirige, do pai à procura, sem que pudesse, nas alas, achar um qualquer dos criados, o próprio Dólio ou seus filhos, pois todos haviam saído para cortar espinheiros, as plantas, assim, protegendo, com sebes fortes, o velho servia a eles todos de guia. Foi, pois, o pai encontrar no pomar bem plantado, sozinho, a mondar ervas em volta de uma árvore, estava vestido com roupas velhas e sujas, e em torno das pernas polainas de couro grosso de boi, proteção natural contra espinhos, e nas mãos luvas, também, por defesa. De pele de cabra atrás, afinal, um barrete, que mais lhe acentuava a miséria. Quando o divino e sofrido Odisseu o avistou desse modo, pela velhice ao quebrado, sentiu confranger-se-lhe o peito. Posta-se, então, a chorar junto ao tronco de uma alta pereira. Fica no espírito e no coração, a seguir, indeciso, sobre se iria abraçá-lo e beijá-lo ali mesmo, contando-lhe tudo, e de como voltará ao querido país de nascença, ou se primeiro faria perguntas, sondando-lhe o espírito. Tendo assim, pois, refletido, afinal pareceu-lhe mais certo experimentá-lo, de início, fazendo astuciosas perguntas. Com tal propósito avança o divino Odisseu para o velho, que se encontrava abaixado, a cavar ao redor de um arbusto. Disse-lhe o filho famoso, chegando-se para mais perto: Vejo, meu velho, que tens muito jeito para essa labuta de pomareiro, pois tudo está feito com senso e capricho, sem que as pereiras e as vides, os pés de oliveira, as figueiras e as plantações de legumes pereçam por falta de trato. Ora, outra coisa te vou perguntar, sem, com isso, ofender-te. Não tens contigo o cuidado preciso, que, além da velhice que te acabrunha, andas sujo e vestido por modo indecente. Não há de ser por preguiça que assim te maltrata o teu amo, pois não se nota, na altura e no aspecto, que tens natureza de vil escravo, antes mostras possuir majestade de chefe. Ora, aos senhores compete, depois de banhado e almoçado, em bons colchões repousar. Esse é o jus da velhice pacata. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. Como se chama o teu amo? De quem é o pomar que cultivas? Narra-me tudo de acordo com os fatos, a fim de que saiba se já me encontro, conforme presumo, no solo fecundo de Ítaca, tal como há pouco me disse um transeunte na estrada, pouco inteligente o homem, que nem até o fim pôde ouvir-me, nem dar resposta condigna às perguntas que fiz a respeito de um velho amigo, se, acaso, ainda se acha no meio dos vivos, ou se já a vida perdeu.
tendo Aldiades palácio descido. Ora pergunta te quero fazer, atenção me concede. Na terra pátria, há bem tempo, a um guerreiro hospedei, que chegará a meu palácio. Jamais acolhi sob o teto de casa uma pessoa que tanto nos fosse bem-vinda e agradável. Apresentava-se ufano por ser de família itacense, filho, segundo contava, de Laertes, de Arcésio nascido. Em minha casa o acolhi e lhe dei hospital gasalhado com todo o afeto e carinho, pois tínhamos casa muito farta, soube fazer-lhe presentes magníficos, tal como é de uso. De ouro talentos lhe dei, 7 ao todo, muito bem trabalhados, uma cratera de prata, com flores lavradas em torno, 12 tapetes, também, 12 mantos de lã, muito simples, túnicas 12, de linho, e outros tantos vestidos de cima, sem mencionar 4 escravas, muito destras em todo o trabalho, por ele próprio escolhidas, de muito agradável presença. A derramar muitas lágrimas, disse-lhe o pai, em resposta, caro estrangeiro, chegaste, realmente, ao lugar aludido, mas dominado se encontra por seres de extrema arrogância. Em pura perda o hospedaste e lhe deste tão belos presentes. Se, porventura, nesta ilha o tivesses achado com vida, só te deixará partir poste haver carinhoso hospedado e feito brindes magníficos, pois o acolheste primeiro. Vamos, agora me fala e responde conforme a verdade. Há quanto tempo se deu que em teu belo palácio hospedasses a esse infeliz estrangeiro, meu filho, se o foi n'algum dia, pobre, que longe do solo nativo e dos caros amigos serve de pasto, no mar, para os peixes, ou presa tornou-se na terra firme, de cães e de abutres, sem que nós pudéssemos o pai e a mãe, que o geramos, chorá-lo depois de vestido. Nem mesmo a esposa, de dote copioso, a sensata Penélope, pôde chorar pelo caro marido no leito funéreo, tal como é de uso fazer aos que morrem, cerrando-lhe as pálpebras. Ora me fala de acordo com os fatos, a fim de que o saiba, qual o teu povo e o teu nome. Teus pais? A cidade em que moras? Onde se encontra o navio em que vieste com teus companheiros de semelhança divina? Ou chegaste em navio estrangeiro, como mercante, que, após te deixar, prosseguisse a derrota? Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, sem o menor subterfúgio pretendo contar-te a verdade. Sou da cidade de Alibas e um belo palácio possuo. Venho do grande Afidante, nascido do rei Polipêmone, e pelo nome de Epérito sou conhecido. Um demônio me jogou longe da terra sicana, bem contra a vontade. Longe das casas ficou meu navio, mas perto dos campos. Quanto ao que queres saber de Odisseu, já são feitos 5 anos desde que de lá se partiu e deixou minha pátria querida. Triste, no entanto, os presságios lhe foram propícios, pois aves pela direita voaram. Contente lhe dei os emboras, e ele, também, muito contente se foi. Ambos nós esperávamos reciprocar a hospedagem bem como presentes valiosos. Disse, uma nuvem sombria de dor a Laertes cobriu, e, tendo terra anegrada tomado nas mãos, derramou-a na veneranda cabeça, a soltar incessantes gemidos. Muito comovido ficou Odisseu, e um prurido de choro pelo nariz lhe subiu, quando o pai o percebeu nesse estado. Corre para ele, a abraçá-lo, e, beijando, lhe diz o seguinte: eu sou, de fato, meu pai, a pessoa que há pouco aludiste, que, decorridos 20 anos, à terra nativa retorno. Não continues, portanto, a chorar e a gemer desse modo, que ora te vou relatar com a urgência que o caso nos pede. Os pretendentes já se acham sem vida no nosso palácio, pois o castigo tiveram de suas ações criminosas. Disse-lhe o velho Laertes, então, em resposta, o seguinte: se és Odisseu, em verdade, meu filho, que a casa retornas, mostra-me, então, um sinal evidente,
porque me convença. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, primeiramente, examina com teus próprios olhos a marca que me ficou da dentada de um grande javardo, no tempo em que o Parnaso viajei, por teu próprio mandado e o materno, para que Autólico, o avô, visitasse e obtivesse os presentes que, quando em Ítaca esteve, ele próprio acenou que daria. Posso apontar-te, também, no teu belo pomar as fruteiras que, certa vez, me ofertaste. Pedia-te todas as coisas, pois muito criança então era, ao passearmos pelo horto variado, em meio às árvores. Tu me dizias os nomes de todas. 13 pereiras, então, com mais 10 macieiras me deste, e mais 40 figueiras. Disseste, também, que darias renques de cepa 50, que frutos todo o ano produzem, uvas de todas as castas, por isso, pendentes se vêem, quando as razões de Zeus grande oportunas sobre elas baixassem. Ao ouvir essas palavras fraquearam os joelhos do velho, reconhecendo os sinais evidentes que o filho apontara. Lança-lhe os braços à volta do corpo cansado, o paciente e divinal Odisseu o achegou, quase exânime, ao peito. Mas logo que, novamente, os sentidos e as forças voltaram, solta do peito, em resposta, às seguintes palavras aladas: Deuses eternos, Zeus Pai, ainda existem no Olimpo muito amplo, se os pretendentes, de fato, pagaram seus atos iníquos. Mas tenho imenso receio de que os itacenses nos venham a cometer, sem demora, e que a todas as outras cidades dos cefalênios despachem correios, que a nova transmitam. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, Nimo, que isso não seja motivo de o peito afligir-te. Vamos, porém, para a casa que ao pé do pomar foi construída, aonde mandei que Telêmaco, o divo porqueiro e o vaqueiro se dirigissem, porque sem demora comida prestassem. Encaminharam-se, entanto, eles dois para a bela morada, e no momento em que entraram na casa de boa feitura, foram achar a Telêmaco, o divo porqueiro e o vaqueiro, que muita carne picavam e o vinho aprestavam brilhante. Dentro de casa, entre mentes, a anciã siciliana banhava o velho Laertes magnânimo e o ungia com óleo finíssimo, num belo manto envolvendo-o depois. A donzela de Zeus aproximou-se e vigor insuflou no pastor de guerreiros, forte e mais alto do que antes e digno de ver-o deixando. Findo isso tudo, saiu da banheira. Odisseu admirou-se por ver que aos deuses eternos na forma exterior semelhava. E, para ele voltando-se, disse as palavras aladas: Pai, certamente um dos deuses eternos, que moram no Olimpo, mais majestoso e maior, e de aspecto mais belo deixou-te. Vira-se o velho e prudente Laertes e diz o seguinte: Ó Zeus, e Palas, e Apolo, se forte me visse, tal como fui, quando a bela cidade de Nérico, bem construída na terra firme, tomei, comandando os heróis cefalênios, se ontem me visse assim forte, na sala do nosso palácio, e sobre os ombros tivesse armadura e pudesse medir-me com os pretendentes, também, muitos joelhos teria, por certo, feito dobrar, o que à tua alma prazer inefável daria. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos trocavam. Quando já haviam concluído o trabalho e aprontado a comida, todos, por ordem, sentaram nos bancos e belas cadeiras. E quando as mãos estendiam, visando alcançar as viandas, o velho Dólia chegou, juntamente com os filhos queridos. Vinham cansados da lida do campo, que fora chamá-los a velha mãe siciliana, que a todos havia criado, e que de Dólio cuidava zelosa, à velhice chegado. Quando a Odisseu enxergaram e plena certeza obtiveram, cheios de espanto ficaram, de pé. Odisseu, porém, logo ao velho Dólio se vira, afetuoso, e lhe diz o seguinte: Vem, também, velho, comer, põe de lado essa tua surpresa, pois todos nós nos achamos há muito aqui dentro, com fome,
e tão somente esperávamos que retornasseis do campo. Isso disse ele, mas Dólio, de braços abertos, acorre para Odisseu, pela mão segurando, beijou no carpo e, para ele voltando-se, disse as palavras aladas: Eis que voltaste, afinal, caro amigo, tal como nós todos, sem esperanças, pedíamos. Foi, certo, um Deus que te trouxe. Salve, que os deuses saúde te deem e muita alegria. Ora me fala sincero e responde ao que vou perguntar-te. Já teve alguma notícia sensata e prudente Penélope de tua vinda, ou convém que, depressa, um correio lhe enviemos? Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte, velho, já sabe de tudo. Por que te ocupares com isso? Numa cadeira polida sentou-se depois, logo, o velho Dólio, seus filhos preclaros o herói de igual modo cercaram e alegremente o saudaram, beijando-lhe as mãos, indo logo todos sentar-se, por ordem, ao lado de Dólio prudente. A refeição, desse modo, eles todos na sala tomaram. Pela cidade, entre mentes, veloz corre o boato, falando do miserável destino e da morte horrorosa dos moços. Os cidadãos acorriam de todos os lados, à nova, com grandes gritos, em frente da casa do herói apinhados. Cada um seu morto levou, para o frio sepulcro entregá-lo. Quanto aos cadáveres de outras cidades, em barcos velozes foram depostos, porque pescadores dali os transportassem. Cheios de dor, então, foram para agora todos reunir-se. Quando ao chamado acudiram e todos se achavam reunidos, o velho Eupites, então, se elevou, porque a todos falasse. Acabrunhava-o imensa aflição pela morte do filho, o herói Antino, o primeiro a tombar pela mão de Odisseu. Lágrimas, pois, a verter por sua causa, arengando, assim fala: é grande o crime deste homem, meus caros, e a todos atinge. Primeiramente, em seus barcos levou-nos os homens mais fortes, mas todos eles, assim como os barcos, lançou à ruína. Dos cefalênios, agora, ao voltar, mais distintos nos priva. Vamos contra ele, frustremos-lhes o plano de Apilo passar-se, ou ainda para Élide Santa, onde os fortes epeios dominam. Sus, sem demora, senão grande infâmia cairá em nós todos. Sim, vitupério haveremos colher entre as gentes vindouras, se não vingarmos a morte de tantos parentes e filhos. Gozo nenhum na existência eu pudera encontrar doravante, mas preferia perdê-la e entre os mortos, depressa, encontrar-me. Vamos, sem perda de tempo, antes que eles o mar atravessem. Isso disse ele, a chorar, os aqueus consternados ficaram. Deixam, no entanto, o palácio do forte Odisseu, nesse instante, o divo Aedo e Medonte que, então, despertavam do sono. Param no meio dos outros, que ficam tomados de espanto. Fala, então, logo, aos presentes Medonte de sábios conselhos: quanto vos digo, itacenses, ouvi. Não foi sem a vontade dos deuses todos eternos que pôde Odisseu fazer isso, pois um dos deuses eu vi de mortal aparência, que junto se pôs do grande Odisseu, semelhante a mentor na aparência. Esse habitante do Olimpo umas vezes surgia-lhe à frente, a estimulá-lo, animoso, outras vezes corria, ameaçando os pretendentes, que aos montes, por cima uns dos outros, caíam. A essas palavras o pálido medo de todos se apossa. Fala-lhes logo em seguida Alisterces, o filho de Mástor, que tinha ciência das coisas passadas e, assim, das futuras. Cheio de bons pensamentos lhes diz, arengando, o seguinte: ora atenção concedei, itacenses, ao que vou dizer-vos. Por vossos crimes, amigos, agora tudo isso acontece. Não me quisestes ouvir e a mentor, condutor de guerreiros, quando vos demos conselho de pôr termo aos atos iníquos de vossos filhos soberbos,
que tantos delitos fizeram, a devoraram os bens, ultrajando, insensatos, a esposa de um grande herói, que jamais voltaria, segundo pensavam. Ora fazei como digo, segui meus conselhos prudentes, não prossigamos, ninguém sobre si chame a sorte funesta. Isso disse ele. Com grande tumulto alguns homens se alçaram mais da metade, os restantes ficaram reunidos na praça. A esses não fora agradável o que lhes dissera o adivinho, mas, por Eupites movidos, as armas buscar foram logo. Quando já tinham um fúlgido bronze no corpo vestido, foram reunir-se no lado de fora da grande cidade. O velho Eupites, por própria estultícia, aos demais comandava, pois presumia que iria vingar o traspasse do filho, mas o destino lá mesmo o aguardava, não mais voltaria. A de olhos glaucos, Atena, a Zeus Cronida disse entre mentes: Cronida, pai de nós todos, Senhor poderoso e supremo, dize-me, que hora to peço, que tens no imo peito guardado. O prélio horrível desejas e a fera batalha, que sejam efetuados, ou queres que a paz entre os grupos se firme? Disse-lhe, então, em respostas, Zeus grande, que as nuvens cumula: Filha, por que essa pergunta me fazes e assim me interrogas? Não foste tu que, por própria deliberação, resolveste que, ao retornar, Odisseu deles todos vingança tomasse? Faze o que bem te aprouver, vou dizer-te o que julgo mais certo. Já que o divino Odisseu conseguiu dos intrusos vingar-se, forme-se um pacto entre todos, e seja ele o rei para sempre. Vamos, entanto, fazer que se esqueçam da morte dos filhos e dos irmãos e que voltem de novo à amizade primeira, para, em perene concórdia e abundância, viverem reunidos. Isso disse ele, excitando ainda mais os desejos de Atena. Célere baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo. Quando nos gratos manjares já haviam saciado o apetite, vira-se o divo e astucioso Odisseu para os outros e fala: Sai alguém, logo espiar se os inimigos já perto se encontram. Disse, um dos filhos do Dólio saiu, como fora ordenado, mas na soleira parou, pois já todos estavam visíveis. Vira-se para Odisseu e as aladas palavras profere: Perto já vejo os inimigos, armemo-nos todos depressa. Rapidamente, a essas vozes, alçaram-se e as armas vestiram, 4, ao redor de Odisseu, 6 os filhos de Dólio preclaro. As armaduras Laertes e Dólio também envergaram, eram guerreiros à força, apesar de bem velhos já serem. Quando já havia um fúlgido bronze nos membros vestido, a porta abriram e, à testa Odisseu, para fora avançaram. Palas Atena aproxima-se, entanto, a donzela de Zeus muito semelhante a Mentor, na figura exterior e na fala. À sua vista alegrou-se o divino e sofrido Odisseu, vira-se, então, para o filho querido, Telêmaco, e diz-lhe: Ora que te achas no ponto de a luta encetar, caro filho, onde se afirmam os grandes heróis, deves sempre lembrar-te de não lançar ignomínia na raça dos teus, que até agora em toda a terra por força e coragem sem par se ilustraram. O ajuizado Telêmaco disse-lhe, então, em resposta: Caso desejes, meu pai, hás de ver que com minha coragem não mancharei nossa raça, conforme tu próprio disseste. Disse, exultante Laertes ouviu, prorromper em seguida: Deuses amados, que dia feliz, de suprema alegria, o filho e o neto contendem, por ver qual é o mais valoroso. A de olhos glaucos, Atena, aproxima-se e diz o seguinte: Filho de Arcésio, o mais caro de todos os meus companheiros, a de olhos glaucos, Atena, dirige teus votos e a Zeus, brande tua lança sombria e, sem perda de tempo, a arremessa. Palas Atena lhe infunde vigor, ao dizer tais palavras, e ele, fazendo seus votos à filha de Zeus poderoso, súbito a lança de sombra comprida brandiu, remessando-a, que foi bater em Eupites, bem no elmo de faces de bronze. Este não pôde contê-la,
indo a ponta sair do outro lado. Com grande estrondo caiu, ressoando-lhe em torno a armadura. Contra os primeiros jogaram-se o divo Odisseu e Telêmaco, a golpeá-los com lanças pontudas e espadas cortantes. E do retorno e da vida eles todos teriam privado, se a de olhos glaucos, Atena, donzela de Zeus poderoso, não se tivesse interposto, gritando, a suster todo o povo: ponde, Itacenses, um fim a essa horrível e inglória matança, e separai-vos, sem perda de sangue, o mais presto possível. Isso disse ela, de todos o pálido medo se apossa. Cheios de grande pavor, então, eles as armas deixaram das mãos cair, quando ouviram a voz ressoante da deusa. Para a cidade fugiram visando a salvar a existência. Mas o divino Odisseu, por maneira terrível gritando, a persegui-lo se atira, como águia de voo altaneiro. Nesse momento Zeus Cronida um raio atirou fumegante, que foi cair bem ao pé da donzela de Zeus poderoso. A de olhos glaucos, Atena, então disse a Odisseu valoroso: filho de Laertes, de origem divina, engenhoso Odisseu, põe logo termo a essa guerra funesta. Não seja isso causa de se irritar contra Zeus potente, nascido de Crono. Alegremente, Odisseu ao conselho de Atena obedece. Pacto de paz permanente firmou entre os grupos inimigos a de olhos glaucos, Atena, a donzela de Zeus poderoso, muito semelhante a Mentor, na figura exterior e na fala. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.